Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas para mais uma aula sobre a filosofia estética. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre um filósofo bem importante também, que é o Martin Heidegger, que por coincidência foi um filósofo que eu abordei também na minha tese de doutorado e é um filósofo considerado um pouco difícil, principalmente na sua linguagem. Ele tem várias características diferentes, por assim dizer, né? Então, vou tentar explicar um pouco da melhor maneira possível de alguns conceitos e relacioná-los com a arte e com a música, principalmente, né? Então, a gente pode ver que, desde Platão, se coloca a arte no nível mais baixo na hierarquia das ideias. O artista é visto mais como ingênuo que mal intencionado, permitindo uma antipatia entre filosofia e arte. Paradoxalmente, a própria criação da estética que coloca a reflexão no sujeito, belo e sublime, são sentimentos que estão em nós, não nas coisas. A estética é o estudo das percepções, né? Ora, por que refletir sobre as obras de arte se a natureza mesma, céu estrelado, tempestade, nos inspira um sentimento do sublime, né? A beleza natural tem primazia sobre a artística. Além disso, para ser artista é preciso um dom da natureza, um gênio, como diriam os românticos. A reflexão das obras só ganha autonomia com a fenomenologia em Heidegger e Merleau-Ponty. A filosofia aprende a respeitar a autonomia da arte e não legislar sobre ela. Okay? Então, a gente começa aqui a nossa aula falando sobre as pinturas, o par de botas de Van Gogh, que, segundo Heidegger, em A Origem da Obra de Arte, na escura abertura do interior dos sapatos, fita-nos a dificuldade e o cansaço dos passos do trabalhador. Então, aqui, várias das manifestações, né, que Van Gogh, o artista expressionista, fez sobre as botas, né? Mas por que as botas? Então vamos voltar aqui. As botas a gente pode entender que é aquilo que o próprio trabalhador não se dá conta. Ele considera, talvez, é útil, claro, as botas, mas qual é o sentido das botas para a arte, né? A própria arte, qual é o sentido dela? Então, a percepção para Heidegger afirma que na percepção há uma aceitação do evidente, daquilo que se mostra de si mesmo. Aquilo que é percebido na aceitação não necessita de prova. Ele se identifica por si. Assim, o percebido é ele mesmo o chão e o fundamento em que o que é dito sobre ele está fundado e colocado. Trata-se aqui de um mero identificar o que é dito. Não há necessidade de argumentos. Não é preciso falar, não é preciso explicar o porquê das botas serem importantes, mas é preciso sentir, perceber como as botas têm essa importância estética para aquele que se usa dela também, né? É preciso fazer aquele que se usa dela perceber isso. O dispor-se para aprender. A disposição na filosofia de Heidegger é uma ideia central. Ela diz de um modo de o homem ser afetado por ou ser dirigido para. É a condição de tocar e ser tocado. É a tonalidade afetiva que alternadamente possuímos e que nos permite descobrir o mundo tal qual ele se oferece à nossa percepção. Como acolhedor ou ameaçador, a disposição é um modo de ser do sujeito, o que faz disponível para olhar e ver a realidade de modo prévio, original. É o humor que abriu o sujeito, tornando possível um direcionar-se para e perceber. Mais uma vez aí. Direcionar-se para a percepção das botas. No final da década de 30, Heidegger respondeu: a arte cria disputa entre a terra e o mundo, sem nunca reduzir um para o outro. Mas em 1927 ele já poderia ter respondido dentro do quadro de Ser de Tempo, a chamada quaternidade, ou seja, céu, quer dizer, terra e mundo, deuses e mortais. Né? O que isso quer dizer? Um conflito entre essa diferença entre terra e mundo e o que há também entre aquilo que é imanente e transcendente dos mortais e dos deuses. Aqui, seguindo um pouco dessa ideologia, talvez, como a gente possa dizer assim, de um pensamento relacionando Heidegger e a música, a gente pode dizer aqui: o segundo tema do primeiro movimento, de Beethoven, começa com uma sensação romântica, bucólica, para terminar triunfante. Podemos comparar isso com Heidegger. A atração de entidades intramundanas. A existência humana da Sein foge de sua potencialidade instável para se refugiar no reconfortante e público mundo cotidiano do homem. Isto é o que Heidegger chama de queda, a tendência fundamental do Dasein perder-se ao lado das entidades. Ok?
Ainda nesse aspecto da música clássica de Beethoven, a ansiedade em oposição ao medo está ansiosa com nenhuma coisa, isto é, sobre as próprias possibilidades do Dasein. Sim, o Dasein o que é? O Dasein é o ser humano, mas é a existência do ser humano. Se a gente pensar que o ser humano é um ser bípede e a gente conceituá-lo assim, um ser humano sem pernas continua sendo humano. O que faz ele humano? É a sua existência, a possibilidade de Dasein de ser. É uma disposição do Dasein manifesta e inevitabilidade da relação de Dasein com seu ser possível. O tom interrogativo na música começa por: a ansiedade coloca o Dasein cara a cara consigo mesmo, na totalidade de seu ser. Mas como o Dasein pode ser um ser inteiro? Então, o desenvolvimento é constantemente projetado à frente e nunca estático. Compare um esboço anterior do desenvolvimento com a versão final. Ao projetar-se para as possibilidades, o Dasein projeta-se em direção à sua própria possibilidade. Ser culpado significa ser a base nula de uma nulidade. É ao ser em, o ser com, a direção é essa nulidade que o Dasein se torna ela mesma, ou responsabilidade por sua impossibilidade. Que nulidade é essa? No seu ser, ou seja, cuidado. Dasein é para a morte. Cuidado como preocupação frente à morte. E aí, mais uma vez, Beethoven. A chamada chama o Dasein para uma reação autêntica com seu ser, que é com seu eu. Há uma série de contrapontos crescentes entre as cordas. As frases se sobrepõem uma sobre as outras, procedendo como em uma luta. A música culmina em uma poderosa repetição do tema e do final. O que é divulgado é a nulidade, fundamental do ser, a factualidade. Projeta-se para sua nulidade a morte. É fundamento na factualidade o arremesso, o jogar-se, o lançar-se, uma existência que persiste para existir. Nele, o Dasein é chamado a assumir sua própria factualidade em antecipação. A projeção fundamental do Dasein é caracterizada por sua própria possibilidade de ser um inteiro. Isso é paradoxal, pois a essência de Dasein é a existência. Dasein só pode ser um inteiro em relação à sua morte. O seu arremesso em um presente kairológico, uma maneira do tempo, do instante, não o cronos, o tempo diário, o tempo das horas. O kairológico é o tempo que leva à transcendência, ou seja, abraçando sua própria finitude. O chamado do tema principal é resolvido no final abrupto do primeiro movimento, uma abruptidade que sugere a finalidade dessa integralidade. Compare os três finais que Beethoven esboçou para o seu primeiro movimento. Ser é nada. O Dasein está constantemente instável em suas possibilidades. O ser do Dasein, o cuidado, a preocupação, é principalmente um estar na possibilidade. O ser de Dasein é ser constantemente mais do que ele mesmo. A chamada do Dasein é a sua totalidade que está além de si mesma. Perguntar sobre o ser é perguntar sobre fundamentalmente outro que não é nada. Então, o que quer dizer que o ser é nada? É a nadificação. É quando você se depara com aquilo que a gente chama de uma angústia fenomenológica, de um tédio fundamental, que não é qualquer tédiozinho assim de eu não tenho nada para fazer, mas é um tédio no qual nada mais faz sentido. Então esse ser que se abre para o nada, esse Dasein que se abre para o nada, se abre constantemente para o ser, porque o ser e nada são um só. É por isso que o Dasein é aquela entidade para a qual seu ser está constantemente em questão, um parentesco. Esse ser está fundamentalmente no silêncio e transcendente antes e depois da música. Mas mesmo quando perdido em uma inautenticidade, o Dasein é de alguma forma privilegiado para o chamado de seu ser. O que torna a Quinta Sinfonia de Beethoven tão relevante para o ouvinte é que ela manifesta a estrutura dessa relação de forma explícita e autêntica. Note, o ser é nada porque, entre o som que é e as pausas, existe um nada. Existe esse nada que completa e que faz que a música seja com que ela é. O que seria da música sem o silêncio? A obra de arte é o que revela a relação entre a existência humana da Dasein, seu solo transcendente ser de uma forma autêntica. Essa relação é ao mesmo tempo o espaço que permite que a obra de arte apareça e que a obra de arte se manifeste como tal. A arte compartilha o mesmo objetivo com a filosofia, que é a fenomenologia. Tanto a Quinta Sinfonia de Beethoven quanto a filosofia de Heidegger são obras de arte, tanto quanto obras-primas filosóficas. Então, pessoal, é isso. Espero que
toda essa reflexão sobre a música clássica esteja sendo importante para essa formação erudita e para a crítica da própria música clássica, que terá lugar também na filosofia, e que a gente precisa também se apropriar disso. Até a próxima, fiquem em casa, fiquem bem.